se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Revisão do plano diretor é debatido com empresários na associação comercial. A chuva causa alagamentos em bairros de Três Lagoas e a Defesa Civil presta atendimento às famílias. A Câmara Municipal de Três Lagoas debate os impactos dos alagamentos após o temporal. Mutirão Limpa Nomes oferece descontos para quitar dívidas. Estão abertas as inscrições para a Universidade da Melhor Idade. A Piracema vai até o dia 28 de fevereiro e a pesca é liberada em março. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior. Daqui a pouquinho nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. Agentes de trânsito e policiais militares participaram de uma capacitação sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Daqui a pouquinho eu te trago detalhes. Combinado, Igor. Daqui a pouquinho teremos também o Alfredo Neto. O Alfredo que vai trazer informações pra gente a respeito de um feminicídio registrado nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes deste feminicídio que aconteceu no bairro Novo Oeste. Já já. Agora são 6 horas e 34 minutos. Chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de permanência de sol com muitas nuvens ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 28. Assim como Paranaíba, que também apresenta mínima de 22 e máxima de 28 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 23 graus e máxima de 28. Já a Inocência tem mínima prevista de 21 e máxima de 28 graus. E Água Clara registra mínima de 22 graus e máxima de 29. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá para essa bela manhã aqui. Tá nublado o tempo, né? 23 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica é a mesma, de 23 graus. Umidade relativa do ar está em 94%, não poderia ser diferente. E ela caiu um pouco, em torno de 73%. Lá pelas 2 horas da tarde. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, o céu continua aí, nubladão, bem carrancudo, quer dizer que vem mais água aí, né, Ana? Tem previsão de mais chuva sim, viu, Antônio Luiz? Inclusive, neste exato momento, tá dando aqueles pinguinhos, sabe? Aquela garoinha já. E essa é uma realidade que está acontecendo em todo o Mato Grosso do Sul, aliás, em várias regiões do Brasil, né? Muita chuva registrada aqui em Três Lagoas, não será diferente. A quarta-feira tem previsão de mais chuva e de calor também, só que a temperatura está mais agradável do que nos últimos dias, né? Tá um tempo até agradável agora pela manhã, os termômetros sobem um pouquinho, mas nós não vamos ter aquele calorão aí da semana passada. Mas temos previsão de chuva para esta quarta-feira. Vai sair de casa, a gente pode levar o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a qualquer momento do dia pode chover aqui em Três Lagoas e já está dando uns pinguinhos agora nesta manhã. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6h37. E por falar em chuva, né, gente? Choveu muito aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho nós vamos com o Alfredo Neto, que vai trazer informações pra gente do setor policial. Vamos falar desse feminicídio registrado agora nesta madrugada aqui em Três Lagoas, no bairro Novo Oeste. Infelizmente, uma jovem foi morta. Daqui a pouquinho o Alfredo chega com todos os detalhes, porque a gente dá sequência, então, na previsão do tempo, né? Nós estamos falando aí de chuva, e a chuva intensa que começou na noite de segunda-feira, seguiu pela madrugada de ontem, né? Ontem nós falamos bastante aqui dessa chuvarada,
voltou a provocar estragos, transtornos em diversos pontos aqui de Três Lagoas. Em poucas horas, o volume chegou a mais de 100 milímetros, segundo o pluviômetro da Prefeitura. Bairros já considerados críticos registraram alagamentos e moradores enfrentaram prejuízos e muito trabalho para limpar as casas. Entre os locais mais afetados estão a Baixada do Jardim Alvorada, o bairro São Jorge, onde o piscinão transbordou, e a Circular da Lagoa Maior. Motoristas tiveram dificuldades para trafegar e em algumas ruas a água tomou conta da pista. No Jardim Alvorada, a cena se repete a cada chuva forte. Moradores com mangueiras, vassouras e rodos tentavam retirar o barro e a sujeira deixados pela água que invadiu residências. Valdomira Fagundes Lima mora há 30 anos em uma viela ao lado da escola Maria Eulália Vieira. Ela conta que o problema é antigo e que a rua ficou completamente alagada após o temporal. Então, entrou pouco, mas entrou. Porque eu tenho os 2 portão, mas mesmo assim entrou muita água. A senhora já até se preparou, já fez até contenção? Tenho o portão da garagem meu também, tem contenção, mas mesmo assim eu tenho mais um portão lá dentro, mas mesmo assim entrou água, porque foi muita água. Eu tô falando, eu tenho vídeo ali no celular que eu filmei, você entendeu? Foi foi 1 metro ou mais de água aqui na rua. Aqui os vizinhos também, tudo entrou água, aqui tem vizinhos que já perderam tudo e nunca foi feito nada para que isso deixasse de acontecer. Equipes da Prefeitura de Três Lagoas, da Defesa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria de Infraestrutura estiveram percorrendo os principais pontos de alagamento em Três Lagoas, como aqui na Baixada do Jardim Alvorada, onde uma grande quantidade de lixo foi retirada de cima da boca de galeria aqui da Baixada, mas também o pessoal da Defesa Civil esteve conversando com os moradores para entender os problemas, inclusive algumas famílias aqui nessa viela já foram até indenizadas por conta desses problemas recorrentes das chuvas que já ocorrem há mais de 30 anos. Valdomira confirma que muitas famílias já foram indenizadas por conta dos prejuízos ocasionados pelas chuvas que invadem as residências. Sim, já foram. E tem morador aí que já foi 3, 4 vezes, mas não adianta, porque a gente compra de novo os móveis. Eu já perdi carro aqui. Você entendeu? Então a coisa é séria, compras, móveis, tudo. A gente perde até a saúde emocional. A gente perde, essa não tem preço, né? Não tem preço, é para a vida toda que você fica com trauma. Pode tomar medicamento, fazer o que for, que não resolve. Segundo a coordenadora da Defesa Civil, Maria Lúcia Castro Cunha, as equipes percorreram os principais pontos afetados para fazer o levantamento da situação e orientar os moradores. Nós estamos acompanhando a situação da enxurrada que esteve essa noite aqui, o alagamento dessa residência que vem há quase 20 anos. Estamos conversando com a dona Sueli, mas a proprietária é a dona Vânia. Então, a dona Sueli, ela vai para a casa do filho dela, vai estar sendo assistida tanto pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de Assistência Social. Está fazendo levantamento, teve 2 locais, né, das bacias de contenção, que um é a Vila Nova e Jardim Alvorada, que é os mais gritantes, né? Mas nós estamos acompanhando futuramente, a gente com planejamento, com a Segov e outras secretarias. Equipes da Secretaria de Infraestrutura tiveram no Jardim Alvorada e constataram o acúmulo de lixo na boca de dragão da galeria pluvial, o que dificultou o escoamento da água. O secretário pediu a colaboração da população para não descartar resíduos em vias públicas, bueiro e galerias. Para reduzir os grandes alagamentos, a Prefeitura aposta na conclusão das obras de canalização de córregos. De acordo com Osmar Dias, foram liberados R$28 milhões para a parte da canalização do Córrego da Onça e mais 25 milhões para a galeria no Jardim Brasília. O projeto foi apresentado pelo município e aprovado pelo governo federal dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A administração informa que está agilizando a documentação para dar início às obras. Tá aí, né, gente? Chuva com força, né? Choveu muito, gente, aqui em Três Lagoas, mais de 100 milímetros, é muita chuva, o volume foi muito intenso e a gente tem visto que não é um problema exclusivo de Três Lagoas, né? Infelizmente, em várias cidades do país, muita chuvarada, transtornos. Minas Gerais, né, gente? Quem tem acompanhado o noticiário nacional tem visto a situação em algumas cidades de Minas, pessoas mortas, desabamento. Graças a Deus, não é o caso de Três Lagoas. Aqui a gente ainda tem esses problemas pontuais,
principalmente ali na Baixada do Alvorada, que há anos os moradores enfrentam esse problema. Tem outros bairros também ainda com problema de alagamentos, ali no São Jorge, tem o problema dos piscinões que tem transbordado, então são situações que precisam ser resolvidas. A gente tem visto que nos últimos anos houve investimentos em obras de macrodrenagem, drenagem de Três Lagoas. Alguns pontos que sofriam com esses problemas dos alagamentos, hoje já não sofrem mais, né? Mas ainda assim precisa investir mais ainda, porque a gente sabe que enquanto não finalizar, não concluir essas obras ali do Córrego da Onça, Jardim Brasília, ainda não será resolvido esse problema ali da Baixada do Alvorada, segundo a Prefeitura de Três Lagoas. Então, realmente, precisa continuar fazendo esses investimentos para resolver esses problemas. 6h43, e na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas, inclusive, esse foi um dos assuntos debatidos na sessão, essa questão dos alagamentos. E durante a sessão de ontem também, a Câmara Municipal aprovou em regime de urgência um projeto de lei que autoriza a doação de 10 ventiladores mecânicos para o Hospital Regional aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem. Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei de número 13 de 2026, de autoria do Executivo. A proposta autoriza a Prefeitura a doar 10 ventiladores mecânicos ao governo do estado, que serão destinados ao Hospital Regional de Três Lagoas, Maggi de Tomé. O projeto foi encaminhado em regime de urgência e recebeu o aval dos parlamentares. O ventilador pulmonar, também conhecido como respirador mecânico, é um equipamento essencial no atendimento de pacientes com insuficiência respiratória. O aparelho fornece suporte vital ao imitar a respiração natural, introduzindo o ar enriquecido com oxigênio nos pulmões e auxiliando na remoção do diagnóstico de carbono, com controle de pressão, volume e frequência respiratória. O equipamento é amplamente utilizado em unidades de terapia intensiva, em cirurgias e também no transporte de pacientes em estado grave. O presidente da Câmara destacou a importância desse auxílio para o hospital regional. Quando o assunto é saúde, não existe divisão, existe união. E foi assim que esta Casa de Leis votou, pensando nas pessoas. O Hospital Regional é patrimônio nosso e cada equipamento entregue representa esperança para quem mais precisa. Quero parabenizar o prefeito Dr. Cassiano Maia pela sensibilidade e pelo compromisso. Além da votação do projeto, a sessão foi marcada por manifestações sobre os alagamentos registrados após a chuva intensa que começou na noite de segunda-feira e avançou pela madrugada de terça. Vereadores usaram a tribuna para relatar o sofrimento de famílias que há anos convivem com o problema e cobram medidas estruturais para evitar novos transtornos. Bom, primeiramente a gente fica muito triste, de ver a situação que a população trêslagoense novamente está passando. O que eu posso dizer para a população é que nós vamos continuar trabalhando, fazendo investimentos milionários para tentar sempre ir amenizando essa dor. Quando tem chuva atípica como houve essa noite, Ana? As cenas lamentáveis voltam a aparecer no nosso município. Pessoas perdendo seus bens, seus móveis, enfim. E é muito triste. E sempre nos mesmos locais. Eu até disse na tribuna que isso aí é de responsabilidade 100% do Executivo. E é. Só que nós temos que procurarmos ferramentas, dar todo o apoio para o Executivo, que eu também tenho certeza que o nosso prefeito não gostaria de ver cenas como a gente viu essa noite, essa madrugada. E eu quero dizer para a população que nós vamos continuar firmemente, buscando um investimento. Eu até dei uma sugestão que Três Lagoas chegou o momento onde nós procurarmos uma engenharia técnica nessa situação, para trazermos o que tem melhor no mercado no Brasil, para vir para Três Lagoas para resolver realmente esse problema, que é um problema crônico, fazermos investimento em bombeamento desses piscinões, porque é muito, muito triste ver o que a gente vem vendo o sofrimento da população. E o que eu posso me dizer como vereador é que nós vamos continuar cobrando, lutando e sendo a voz da população que sofre tanto no momento como aconteceu essa noite com uma chuva típica, como eu disse. O vereador também ressaltou a necessidade de um estudo técnico mais aprofundado sobre os pontos de alagamento em Três Lagoas. Segundo o sargento Rodrigues, o município já vem realizando investimentos importantes na área de drenagem e a Câmara tem acompanhado de perto as ações de aplicação dos recursos.
São feitos muito investimento, principalmente regiões onde tem que ser feito piscinão e é onde está dando os piores problemas. Quando não a bomba não dá conta, quando não tem o furo de fiação e o bombeamento não funciona. E a gente sabe que precisa melhorar esses bombeamentos dos piscinões. Porque o que está ocorrendo, Ana, chuvas muito fortes, os piscinões estão transbordando. E aí causa grande transtorno, como acontece há anos, há décadas, ali na Baixada da Alvorada. Então é muito triste e nós não podemos assistir calado. Nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar pedindo, levando esse grito de socorro da população, mas cabe ao Executivo, como eu disse, o Executivo fazer os investimentos, buscar o que tem de melhor de engenharia para realmente resolver esse problema. A gente sabe que nos últimos anos foram feitos investimentos milionários em drenagem, mas não está resolvendo. Pelo contrário, tem região que está até piorando. Então, cabe ao Executivo fazer um estudo junto com a equipe técnica de engenharia da Secretaria de Infraestrutura e buscar o que tem no mercado de engenheiros especializados para realmente trazermos a solução para Três Lagoas. Interessante, né, essa sugestão do vereador Sargento Rodrigues, né? A gente sempre fala da importância de levantamentos, estudos técnicos, né? Não que o pessoal da prefeitura não saiba, mas é claro que tem empresas mais especializadas com condições de fazer um levantamento realmente mais aprofundado do que pode ser feito para melhorar esses problemas, porque a gente tem visto investimentos, por exemplo, nessa região do Alvorada, né? Mas ainda não resolveu como um todo. É claro que, conforme o próprio secretário disse, precisa concluir as obras ali no Jardim Brasília, Córrego da Onça. Mas será que vai resolver realmente o problema? Então, realmente é importante fazer esse levantamento, esse estudo mais aprofundado, para detectar os principais pontos e o que realmente pode ser feito para resolver aí essa questão dos grandes alagamentos. É claro que a gente sabe que choveu muito, né, gente? Uma chuva de mais de 100 milímetros em poucas horas, isso encharca muito o solo. Isso aí faz com que ocorra alagamentos, principalmente em Três Lagoas, que é uma cidade plana. Então, a gente ainda enfrenta esses problemas, mas é o que eu disse, se a gente comparar a outras cidades, outros municípios, né, que a gente tem visto aí tantos estragos, Minas, São Paulo, aqui ainda bem que os problemas são bem menores. Agora são 6 horas e 49 minutos, 6h49. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, 6 horas e 49 minutos. O Alfredo chega com informações pra gente de um feminicídio registrado nesta manhã aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Alfredo? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, o que eu me lembro é o primeiro feminicídio do ano registrado em Três Lagoas. Infelizmente, uma garota de 18 anos acabou morrendo após ser estrangulada pelo próprio namorado de 22 anos. Tudo aconteceu há poucas horas, Ana, ali no residencial Orestinho, no Rui do Cavaquinho. Residencial Rui do Cavaquinho, aonde essa garota de 18 anos, identificada como Beatriz Benevides Pereira, natural de Corumbá, estaria vivendo com o pai. Teria chegado em Três Lagoas há poucos meses para morar com o pai e, após um namoro lá em Corumbá, namorado esse, identificado como o Wellington Patrese Pereira, acabou não aguentando a distância, veio para Três Lagoas, estaria há menos de uma semana em Três Lagoas, na casa do sogro, vivendo com a namorada, e na noite de ontem, madrugada de hoje, acabou cometendo esse crime. Tudo aconteceu, Ana, após o Wellington procurar o 2º Batalhão de Polícia Militar para informar para os policiais militares que ele teria matado a namorada e queria se entregar. Os policiais foram até o residencial Rui do Cavaquinho para poder averiguar a informação e lá encontrar o corpo da jovem já em óbito no quarto. Não havia sinais ali de morte com outros instrumentos, havia marcas no pescoço da jovem ali de unha, da mão do cidadão, a qual ele acabou estrangulando ela com as próprias mãos, matando ela enforcada. E o mesmo disse que teria matado ela após uma discussão. A gente está esperando a abertura da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, que vai cuidar desse caso. O Wellington já está preso, está na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Recebeu voz de prisão pela Polícia Militar, por meio dos policiais do Promus que foram até o local, deram voz de prisão a ele. E o mesmo prestou depoimento primariamente na DEPAC e depois vai vir para a DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde vai prestar outro depoimento e vai informar as causas da morte. A Polícia Civil, por meio da DEPAC, a Polícia Científica
e a funerária de plantão foram chamados até o local para poder fazer aí o trabalho investigativo. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde vai passar por necropsia e posteriormente vai ficar liberado para a família fazer o velório e sepultamento. O pai da Beatriz teria dito para os policiais, Ana, que ele sabia desse namoro, que até o momento ele não tinha informações de sinais de violência ou de ameaças por parte do genro contra a própria filha e que não sabia se ele fazia uso ou não de entorpecentes. 3 dias a qual esse cidadão estaria vivendo na casa do sogro aproximadamente, e esses 3 dias dentro da casa do pai daquela jovem a qual ele dizia amar, acabou culminando com a morte dessa jovem essa de 18 anos, que tinha um futuro todo pela frente e acabou sendo morta pelas próprias mãos do namorado. Infelizmente um crime bárbaro, um crime frio, cruel, e demonstra, Ana, o que as mulheres no estado de Mato Grosso do Sul vêm sofrendo. O estado que tem um dos piores números contra as mulheres, seja de violência doméstica, violência psicológica ou de feminicídio. Um estado que mais se mata mulher no Brasil, está sempre ali brigando entre os 5 estados mais violentos para as mulheres. Infelizmente temos aí um caso registrado de feminicídio. Uma jovem de 18 anos acabou sendo morta de forma trágica, estrangulada pelo namorado de 22 anos. Esse jovem casal que veio de Corumbá para Três Lagoas, ela que veio para viver com o pai. Ele, segundo as informações, não aguentando a distância, não aguentando a saudade da namorada, teria vindo atrás dela, aonde, há menos de uma semana, acabou culminando em matá-la dessa forma cruel. Porque todas as formas de homicídio é bastante trágica, mas a pessoa matar a outra, sufocada com as próprias mãos, vendo a pessoa pedir por socorro, vendo a pessoa perder os sinais vitais por conta da falta de oxigenação até que a pessoa fosse morta, demonstra uma frieza um pouco mais elevada, Ana. Nossa, lamentável, Freda. A gente fica, assim, muito triste, né? A gente deixa aqui nossos sentimentos, nossa solidariedade para o pai dessa jovem, para todos os familiares. E a gente fica se questionando, né? Até quando, gente? Até quando a gente vai falar de feminicídios? Uma jovem, gente, 18 anos, tinha um futuro todo aí pela frente, né? Estava começando a viver, veio para Três Lagoas com o pai. O namorado veio, disse que não aguentava ficar distante, não aguentava a saudade. Chega aqui, mata a jovem. Que saudade é essa, gente? Né? Até quando a gente vai falar dessa situação? Homens que matam as mulheres que não aceitam. Não sabemos aí o caso que realmente aconteceu. Eles estariam ali discutindo, mas por que levou ele matar essa jovem? Gente, que amor é esse? Até quando a gente vai falar isso? E a gente vê que não tem idade, né? Vai desde a pessoa que tem 60, até casos, a gente já relatou aí de pessoas mais idosas que foram mortas por companheiros, até jovens assim como essa, de apenas 18 anos, gente, foi morta pelo namorado, ainda enforcada. Meu Deus, Alfredo Neto, é uma tristeza mesmo, hein? E como você bem colocou, não há distinção de idade. É que tem casos que a gente acaba não sabendo. Mas isso é comum em várias famílias, principalmente aquelas pessoas que moram em bairros mais afastados das áreas centrais, a qual a gente vê garotinhas de 11, 12, 13 anos que estão ali com namorico na escola, aqueles jovens de 11, 12 anos que não conseguem limpar o quintal de casa, que não tem coragem de terminar a lição, não vai um dia na escola, gosta de sentir os Scarface, os criminosos, acreditam ser criminosos, dizem que se terminar ou se arrumar outro, vou matar. A gente vê isso diariamente, isso acontece. Parece ser uma situação cultural que era para ter sido sumido por conta da evolução, já que as pessoas estão cada vez mais modernas, mas não. Parece que as pessoas estão sofrendo um retrocesso psicológico, estão ficando cada vez mais aí banalizadas. E a gente vê, Ana, que a gente traz essas informações, a gente passa a madrugada, a gente vai em situações a qual mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso estrutural, a gente traz as informações, a gente traz as imagens, a gente mostra quem são as partes vítima e autores, e a maioria, falo com toda certeza aqui, porque eu já testemunhei isso, a maioria dos homens que cometem crime de feminicídio, que a gente traz as informações, que nas entrevistas ou simplesmente no depoimento eles dizem estarem arrependidos, que amavam demais a vítima,
a qual eles matam com toda a frieza, quando estão no presídio, eles recebem carta de outras mulheres interessadas em manter relacionamento com os mesmos, sabendo quem eles são, o crime que cometeram, e quando saem, eles continuam a cometer os mesmos crimes, a bater, a espancar, a ameaçar, e muitas outras mulheres a gente já noticiou aqui no RCN Notícias, aqui no grupo RCN 67 Comunicação, de mulheres que manteve relacionamento com homens que já cometeram feminicídio e que acabaram tendo o mesmo fim. Foram espancadas, foram agredidas, foram mortas por saber que estariam com feminicidas. Homens que teriam matado mulheres simplesmente pelo fato de não gostar de uma olhada, de um assunto, pela mulher ter terminado o relacionamento ou simplesmente pelo cidadão gostar de maltratar, de subjugar e também de exterminar mulheres, Ana. Exatamente, é bem isso, Alfredo Neto. Importante essa colocação, né? Porque ainda tem mulheres que têm coragem de se envolver com esse tipo de homem, né? Se é que pode chamar de homem, né, gente? Quem tem coragem de tirar a vida de uma mulher, a vida de uma pessoa, ainda tem mulheres que aceitam isso, se relacionam mesmo sabendo a conduta dessa pessoa. É lamentável, gente, tem que se valorizar e é muito triste. A gente mais uma vez deixa aqui nossos sentimentos, nossa solidariedade para os parentes, familiares, o pai da Beatriz Benevides da Silva, de apenas 18 anos, que foi morta nesta madrugada aqui em Três Lagoas, no bairro Novo Oeste. Ela foi enforcada pelo namorado Wellington Batista, de apenas 20 anos, que se entregou aí na polícia e confessou o crime. Este, gente, é o 4º feminicídio do ano aqui em Mato Grosso do Sul e o primeiro registrado aqui em Três Lagoas. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Muito triste, né, gente? Lamentável aí esse caso, mais um feminicídio registrado em Três Lagoas. Uma jovem de apenas 18 anos. Até quando? Enquanto não ter leis mais duras, né, mais punitivas, que faz com que essas pessoas, esses assassinos, permaneçam na cadeia aí, ó, infelizmente vai continuar assim. 6h59 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Quer dirigir tranquilo? Fique em dia com o IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, atenção! A segunda parcela vence no dia 27 de fevereiro. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos ou movidos a GNV são isentos. Quer praticidade? Acesse o portal eFazenda e lembre-se, 27 de fevereiro vence a segunda parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS. RCN Notícias. Agora são 7h01, 7h01. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Quero agradecer aqui os nossos internautas, ouvintes, telespectadores, né, sintonizados conosco. Muita gente interagindo com a gente através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada, Renata Almeida, o Everton Rodrigues. Ele diz, olha, lamentável esse feminicídio, né? Inaceitável, uma jovem de apenas 18 anos. Exatamente, Everton. Muito triste mesmo, viu? A Joana Moraes diz, olha, o povo sem Deus perdeu o amor pelo próximo. A gente tem visto tanta barbaridade, né, Joana, que a gente realmente começa a ver, né, a falta realmente de Deus, porque não é possível tanta crueldade nesse mundo. A Thelma Brum também na audiência, ela diz, olha, é lamentável a perda desses moradores, nos entristece ao ver que em mais de 30 anos é assim, né, ainda não se encontrou uma solução.
Fala-se muito, mas fazem pouco em relação à questão ali dos alagamentos no Jardim Alvorada. É a opinião da Thelma, a Loide Bueno também aqui conosco, muito obrigada. O Ari Costa, a Lúcia Rosa, a Lauriana Rafael Camargo também na sintonia. Luiz Henrique Carvalho, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente. A Selma Carneiro também na sintonia. Hoje ela disse que o clima está mais agradável, mais fresquinho, né, Selma? O Edson Elias, a Cida Souza, a Fátima Rodrigues Ribeiro, a Cida Souza aqui comigo, o Renato Henrique também na audiência, na sintonia, muito obrigada. O Tenente Cândido também na audiência lá do Corpo de Bombeiros, um abraço para todos os militares do 5º Grupamento. O Cândido diz, bom dia, Ana Cristina, ontem fui correr na Lagoa, dava para ver os efeitos do temporal, a lagoa cheia, sujeira na pista de corrida, as lagoas laterais de contenção todas cheias, mas o que mais vimos ali foi lixo na água ao redor da lagoa, lamentável. Verdade, Cândido, foi o que nós falamos ontem aqui, né? Como as pessoas jogam lixo nas ruas de Três Lagoas, inacreditável. O Sérgio Vieira também na sintonia, muito obrigada. A Lúcia Rosa, Luiz Henrique Carvalho também na audiência, muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo, né, com a nossa audiência. Fique à vontade, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp para você interagir com a gente também é o 999840163. 7h03, a gente fala agora de uma reunião realizada na tarde de ontem na Associação Comercial aqui de Três Lagoas para discutir os últimos detalhes e ajustes, gente, da revisão do plano diretor aqui de Três Lagoas. E nesta quarta-feira, uma nova reunião será realizada para tratar do assunto. O plano diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município e estabelece regras para o uso e ocupação do solo, mobilidade, zoneamento e expansão da cidade para os próximos anos. O texto passou por atualização ao longo do ano passado, mas ainda não foi aprovado devido a ajustes técnicos e econômicos. A expectativa é que o projeto seja votado na primeira quinzena de março pela Câmara Municipal de Três Lagoas. O encontro aconteceu na Associação Comercial e Industrial e reuniu empresários, corretores de imóveis e vereador Fernando Jurado, que acompanha a tramitação do projeto. A reunião desta terça-feira também serviu como preparação para a apresentação oficial do plano diretor, que deve ocorrer nesta quarta-feira no Conselho de Desenvolvimento Econômico. A ideia é consolidar o apoio do setor produtivo antes do envio definitivo para votação no Legislativo, como destaca o vereador Fernando Jurado. Em virtude de eu e alguns outros vereadores estarem à frente dessa discussão do plano diretor, representando a sociedade dentro do governo, né, em relação à discussão do plano, fui convidado pelo nosso presidente, o Diego, para estar aqui hoje tirando algumas dúvidas ainda em relação ao plano. Haja vista que na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, oficialmente a Prefeitura estará presente para falar, talvez pela última chance que a gente tenha de falar do plano diretor. Então a ideia hoje aqui ainda debater os últimos aspectos desse plano, para que se ainda tiver alguma questão a gente poder levar antes desse plano chegar na Câmara de Vereadores. Apesar de o texto estar praticamente consolidado, ainda existe a possibilidade de ajustes pontuais antes da votação. Segundo o vereador, caso surja alguma demanda técnica ou econômica considerada pertinente pelo setor produtivo, as sugestões poderão ser encaminhadas à Prefeitura antes do envio definitivo do projeto à Câmara Municipal. Eu acredito que hoje essa reunião é uma reunião mais de formalidade. Praticamente tudo que foi discutido pela comunidade empresarial de Três Lagoas e fazia sentido para a cidade, né, foi acatado pelo nosso prefeito. Então o nosso plano ele é moderno, ele é um plano que joga Três Lagoas para frente, ele é um plano que fomenta o comércio, ele é um plano que fomenta o setor de construção, e eu acredito que hoje aqui a gente sai só mesmo para consolidar esse apoio, vamos dizer assim, a tudo aquilo que já foi colocado pela prefeitura. As últimas questões que eram controversas foram contornadas e praticamente hoje ele é consensual. O que o senhor destaca como positivo para a área dos empresários, para a área comercial, a área que o senhor representa? Muitas coisas. Primeiramente, que é uma grande conquista nossa, é a fachada ativa. Para quem é comerciante na cidade de Três Lagoas, a gente vai poder construir agora na linha, os comércios, construir na linha da calçada. Então a gente não tem mais aquela necessidade do recuo. Então, muitas vezes a gente recebia construtores de barracão, empresários que iam construir seu próprio barracão para sediar o seu negócio, e falavam: Fernando, a gente tem que deixar lá
4, 5, 6 metros, vaga para não sei quantos carros na frente, acaba com a possibilidade da gente ter um barracão que atenda o nosso negócio. Às vezes comprava um terreno que, no final das contas, quando ia fazer todos os descontos, não chegava àquilo que ele precisava. Então, praticamente em toda a cidade hoje, só não nas vias locais, nós vamos ter o direito, por exemplo, de fazer a fachada ativa. Essa é uma grande vantagem. Outra vantagem muito grande para a pessoa comum que vai construir a sua casa, a permeabilidade agora passa a ser de 20%, né? e a construção de 70%. Isso vai ajudar muito a gente a adensar a construção dentro do próprio lote. São várias outras iniciativas que seguem uma tendência de modernidade, de uma cidade que precisa crescer, de uma cidade que tem um déficit habitacional tremendo e que precisa fomentar o setor. Além do projeto do plano diretor, a Prefeitura de Três Lagoas também deverá elaborar um novo decreto em relação à Lei de Liberdade Econômica. Esse decreto também tem gerado questionamentos. Ambos os projetos devem ser aprovados pela Câmara Municipal agora no mês de março. A Lei de Liberdade Econômica ela foi alterada recentemente. Mas teve algumas reclamações em relação a algumas coisas que mudaram e que não causaram impacto, em alguns casos até impacto contrário ao que a gente estava esperando. Então a Prefeitura amanhã também na reunião do CODEC vai estar rediscutindo a questão da Lei de Liberdade Econômica, que nós vamos estar fazendo junto aí, sociedade civil organizada, Prefeitura, Câmara de Vereadores, discutindo se existe a necessidade da gente apresentar um novo decreto alterando algumas questões que já foram colocadas no decreto passado. O que, por exemplo? Basicamente, a Lei de Liberdade Econômica são quinais. Né? O que é o quinai? É o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, o que é a Lei de Liberdade Econômica? Ela pega alguns quinais que estavam, por exemplo, na categoria de negócios de médio risco de impacto e transforma isso em pequeno risco de impacto. Na prática, o que nós estamos falando? Uma série de obrigações que o empresário teria em relação à burocracia, ele deixa de ter. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela tem esse papel de aumentar o número de quinais de atividades que tinham um impacto maior, que agora passa a ser reconhecido como atividades de pequeno impacto, e com isso a gente diminui a burocracia e dá tempo para o empresário, ao invés de ficar cuidando de papel, burocracia, produzir, correr atrás, gerar emprego, fazer a economia acontecer. Exato, gente, assuntos importantes, relevantes para o futuro de Três Lagoas, para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, inclusive, vai acontecer no Sebrae esta reunião para apresentar para a sociedade, para as pessoas ali, o plano diretor que deve ser aprovado na primeira quinzena de março pela Câmara Municipal. Hoje também, conforme o vereador Fernando Jurado disse, vai ser apresentado, discutida a questão desse decreto da Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que vem beneficiar os empresários aqui de Três Lagoas, os empreendimentos, na verdade. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso e para falar também sobre o desenvolvimento econômico de Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, é o nosso entrevistado do dia. Secretário, quero agradecer a tua presença, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN Notícias. Marcos, hoje, inclusive, vai acontecer esta reunião. Até o Fernando Jurado esteve falando sobre essa questão da Lei de Liberdade Econômica. A gente sabe que teve um decreto que já foi aprovado, né? A Prefeitura já flexibilizou bastante, já fez várias alterações para beneficiar os empreendimentos da cidade. Mas ainda precisa ser modificados alguns pontos, conforme o vereador disse. E isso é importante? Essa Lei de Liberdade Econômica é importante para os empreendimentos? Com certeza, né? Quando a gente fala de desburocratização, né? Nosso prefeito Cassiano Maia vem tocando nesse assunto. A primeira meta que a gente teve era mexer no decreto de liberdade econômica. Então, no começo do ano passado, nós já fizemos essa atualização junto à Cristiane, né? Que é a diretora de planejamento, e nós aumentamos para 604 quinais que são de baixo impacto, né? O que quer dizer isso na ponta? Quer dizer desburocratização, facilidade de abertura de empresa. Não quer dizer que a empresa não vai ser fiscalizada. Isso a gente precisa separar muito bem. Uma coisa é você ter a obrigatoriedade de fazer um alvará, passar por um processo de fiscalização para você ter um alvará. O outro era eu estar em operação e ser fiscalizado se eu estou fazendo aquela operação de acordo, né? Então, basicamente, quando você é de baixo impacto, você não tem a necessidade de fazer um processo para emissão de alvará, mas você vai ser fiscalizado. Então, é isso. Então, o que a gente está fazendo é revisão desse decreto novamente. E ele vai ser continuamente sendo revisto, né? E nesse momento nós estamos olhando as disparidades que nós tivemos de um ano para cá, que nós mexemos no decreto. Então, nós temos entendimento que alguns quinais ainda podem ser reajustados, né? Uma vez que nós tivemos também o uso e ocupação de solo, né? Nossa lei de uso e ocupação de solo, nós tivemos também o nosso parcelamento de solo, nós vamos conseguir melhorar ainda mais essa questão da viabilidade automática das empresas, né?
Então, no futuro, a ideia é que, próximo, né, para que a gente tenha uma viabilidade automática junto à rede SIM, que é da Juscemes. E nós precisamos de todo esse contexto pronto para a gente se adequar ao que a Juscemes necessita para a gente estar na plataforma da rede SIM. É um termo técnico que talvez alguém está escutando, mas quem é do ramo de contabilidade ou do empreendedorismo vai entender o que eu estou falando. Nós estamos falando aí de você poder abrir uma empresa de imediato, né? Em poucas horas. Então, é esse sonho que a gente está indo atrás, é esse sonho que o nosso prefeito Cassiano Maia solicitou para a gente obter, e é isso que nós estamos tentando fazer. E, na verdade, precisa acabar com essa burocracia, né? A gente sabe que já houve bastante melhora nos últimos anos, se comparado a anos anteriores, que era muito burocrático, era uma exigência sem fim. Não que essas exigências não tenham necessidade algumas, mas hoje precisa ser facilitado. Ainda mais nessa era da tecnologia, né? Tem que facilitar. Não é fácil já para você manter o empreendimento. E ainda se ficar tão burocrático, complica ainda mais, né? Exatamente. E, Ana, e olhando para frente, a gente tem, além de falar de desburocratização, a gente tem que falar de descomplicação, né? Então, a gente tem que descomplicar os processos, deixar claro quais são, como são e digitalizar o máximo possível, né? Então, nós estamos falando aí de uma jornada até 2032 muito preocupante, né? Que é a reforma tributária. Todas as cidades têm que estar preocupadas com isso. E nosso ponto é, o que a gente tem que fazer hoje para a gente colocar benefícios dentro da nossa cidade, ou melhorias, ou processos, para que as empresas tenham fluidez aqui dentro, para que em 2032, quando efetivamente vier a reforma tributária, nós estamos preparados. E o que quer dizer isso? Nós precisamos de mais população dentro da cidade, ou seja, aumentar consumo, né? E nós precisamos que o consumo seja interno, produzir e consumir aqui. E é isso que nós estamos batalhando para fazer, para cada vez mais deixar que Três Lagoas seja uma cidade próspera, fácil de se investir e que tenha um crescimento aí contínuo para os próximos anos. E essa é a preocupação do governo do estado também, né? Recentemente a gente conversou aí com o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado e ele falava justamente isso. O estado também tem essa preocupação e os governos precisam ficar atentos, até por conta dessa reforma tributária que a gente sabe que vai impactar muito os municípios. Agora, Júnior, falando até do plano diretor, hoje vai ser apresentado aí oficialmente o plano por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como que vocês analisam? Esse plano, ele traz benefícios para essa parte econômica da cidade também? Com certeza, é um plano moderno, com a visão local, foi um plano extremamente debatido, né, durante o ano inteiro, então o nosso prefeito tem essa visão de abrir para discussão a todos, né, para que a gente tenha que encaixar a melhor forma possível. É claro, não conseguimos agradar a todos, mas na nossa visão, principalmente baseado na reunião de ontem e nas reuniões que nós temos tendo nos últimos meses, nós entendemos que é um plano diretor que atende, sim, essa jornada de visão para os próximos 10 anos. Temos que todos entender isso, que não é uma visão assim para hoje, é uma visão que a gente tem que entender que a cidade vai crescer nos próximos 10 anos e tudo vai ser respaldado por esse plano diretor. Então a gente tem que ter muito critério nesse crescimento para a gente também não perder o controle e pagar pelos preços desse mau planejamento, vamos dizer assim, né? Então eu entendo sim que o plano diretor atende todas as demandas, né? Nós estamos falando das áreas rancheiras, nós estamos falando de terrenos menores para essa construção, fachada ativa, que é um grande ganho, isso é um ganho gigantesco, uma discussão eterna de anos, né? Então é isso. Obviamente esse plano diretor é de anos atrás. Então a gente consegue ver agora que o mau planejamento, talvez lá de lá atrás, impacta no que você vai fazer agora, né? Então é isso que a diretora de planejamento está olhando bastante e escutando a todos aí para poder fazer o melhor planejamento possível. Inclusive, teve até uma solicitação dos empresários da Bracel, né? É por isso que o plano até não foi aprovado no ano passado, porque eles querem instalar um porto viário aqui em Três Lagoas. Até na semana passada eles estiveram reunidos com o prefeito Cassiano Maia, não sei se você participou da reunião também, mas são empresários que também querem investir em Três Lagoas. A fábrica vai ser construída em Bataguaçu, mas Três Lagoas também será beneficiada. Com certeza, né? Nós estamos vendo aí o movimento realmente a gente se tornando a capital da celulose, né? Então nós temos aí essa ideia de ser um porto em Três Lagoas, nós temos aí também dentro do plano diretor a questão do Porto Seco. Agora nós estamos indo dia 5 junto ao governo do estado para debater a questão da Malha Oeste, junto que o governo federal já anunciou que deve se fazer um novo leilão, uma nova licitação, uma concessão, né, dessa Malha Oeste, que para nós é fundamental. Então nós estamos falando de Três Lagoas ter, vamos supor, talvez um porto um dia, nós estamos falando de ter o Porto Seco, nós estamos falando de ter ferrovia e um acesso de um contorno rodoviário que só Três Lagoas tem dentro do Mato Grosso do Sul. Isso aqui é impensável, provavelmente, na maioria das cidades do Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade que nós temos, né? E, claro, paralelo a isso, nós estamos atraindo aí várias empresas que estão vindo para o Mato Grosso do Sul, quando tomam a decisão, estão decidindo se instalar em Três Lagoas, justamente por essa facilidade de logística que nós estamos deslumbrando pela frente, né?
E falando em indústria, a gente tem um distrito industrial, né? Vocês até enviaram para a Câmara Municipal, a Prefeitura, um projeto de lei que vai fazer uma alteração em relação à questão da doação de áreas, da ocupação do distrito industrial. Júnior, eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual que é a ideia da Prefeitura. Sim. Nesse momento, dentro do distrito industrial, a gente está suprimindo a questão de ceder para a logística, o setor logístico, né? Exceto o porto. Então, o setor logístico, ele demanda um espaço muito grande de área. E hoje nós estamos tendo uma demanda muito grande das empresas que prestam serviços para o mercado da celulose. Por exemplo, empresas de engenharia, empresas de construção metálica, siderúrgicas e assim por diante. Então, nós precisamos ter um foco maior naquilo que nós vamos precisar consumir no futuro, né? Que com certeza vai ser essa questão da estrutura, a estruturação do Mato Grosso do Sul inteiro, não só do setor da celulose. Então, por isso que, nesse momento, devido à demanda que nós estamos tendo, optamos, né? O prefeito optou também por a gente seguir um caminho que é mais lógico para o futuro de Três Lagoas, né? Logística, com certeza, vai ficar mais alocada próximo ao Porto Seco. A gente entende que o futuro da logística é naquela região, então a gente já tem essa dificuldade de fluxo ali dentro, né? Então, a logística, querendo ou não, ela coloca um peso maior na logística e hoje nós temos dificuldades de atender essa demanda toda de transporte ali dentro do distrito industrial. Então, todo esse contexto se culminou nessa necessidade da gente ter essa visão mais focada no serviço, na indústria, etc., dentro desse distrito industrial 2. Exato, porque, na verdade, já no passado já não previa, né, a questão da instalação de empresas nessa área de logística no distrito industrial, que fica ali próximo à Mabel, atrás da Mabel. E aí, acho que 2010, nos últimos anos, agora recentemente, foi alterado esse projeto para levar essas indústrias de logística para lá. Agora vocês voltaram atrás para não ter. E eu acho que é o correto mesmo, Júnior, quando você coloca, até porque a gente fica imaginando caminhões grandes circulando dentro do distrito, que está praticamente no perímetro urbano da cidade. Então, isso tem que ser muito bem pensado. O plano diretor ele já não previa isso, né? Porque tem que ter essa área de logística fora da cidade. Imagine caminhões aqui, né? Já está fazendo o contorno justamente para retirar os caminhões, né? Qualquer pátio pequeno, hoje você está falando de 200 caminhões, 300, qualquer um pátio. Então, você imagina 10 pátios, quantos não são? Então, obviamente, o Distrito 2 não foi planejado no passado, para ter essa estrutura para receber essa quantidade de volume de caminhões. Então, a gente precisa atender os volumes de caminhões que a indústria vai necessitar, né? Então, a gente precisa ter esse foco. E os números de emprego provam isso, né? Hoje, nós temos aí 20 mil empregos dentro do setor industrial, né? Mas o que impressionou muito é a questão do serviço. Nós vemos provando que nossa visão de olhar para a questão da prestação de serviço, a Andritz, a Traina Valmet para instalar aqui, a Emetame, que são empresas grandes, entre outras, que a gente está conseguindo trazer para cá, são empresas prestadoras de serviço. E o serviço é recurso que fica dentro do município. E nós temos que discutir recursos, né? Passou aquela realidade onde os recursos eram infinitos, vamos dizer assim, dentro do crescimento do Mato Grosso do Sul. Hoje não é realidade para o estado, não é realidade da nossa cidade. Então, a gente precisa fazer força nesse setor de serviço e comércio local. Então, a gente vem fazendo isso, tanto que o setor de serviço foi o que mais cresceu na empregabilidade no último ano. Então, de todos os 4 setores, aí, agropecuária, serviço, indústria e comércio, o serviço foi o maior crescimento. Crescemos quase 2 mil empregos, né, no saldo total de empregos no ano passado. E alcançamos 16 mil empregos total dentro do setor de serviço. Ou seja, quer dizer que o dinheiro está circulando dentro do comércio, dentro da nossa cidade. Então, eu acho que a visão do prefeito está correta. A gente vem fazendo esse trabalho no ano anterior e nós estamos colhendo grandes frutos, incluindo a citricultura, que você já sabe muito bem. Então, eu acho que essas frentes que nós estamos trabalhando, com certeza, dentro dessa gestão, nós teremos bastante êxito. E é muito importante isso, gente, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse planejamento é essencial, precisa olhar para o empresariado, afinal de contas, é o comércio, é a indústria que gera empregos, né? E a gente sabe da importância do emprego, ainda bem que Três Lagoas, conforme dados, né, do Boletim Econômico mesmo, você acabou de citar, Três Lagoas vive esse pleno emprego, né? Aliás, Mato Grosso do Sul, né? O Brasil também, graças a Deus, vai indo bem. Agora, sobre essa questão, por exemplo, quando você coloca para as prestadoras de serviços, o distrito está mais voltado. E para essa questão, por exemplo, dessas empresas de logística, eles chegam a solicitar áreas para vocês ou eles têm condições de alugar ou comprar áreas? Como que tem sido isso? Essa grande questão, chega volume sim de pedidos, né? Nós explicamos que a visão agora é outra paralela, mas a demanda da logística ela sempre vai estar voltada a uma conexão que eu explico, falo, olha,
Hoje a logística está mais voltada para o contorno rodoviário. Então, na minha visão, a visão de longo prazo da empresa, olhe por isso. Porque você pensar, se você estiver dentro do Distrito 2, a volta que você vai ter que dar para sair ou entrar dentro da cidade, você vai entender que às vezes não vai fazer muito sentido. E aí, a maioria concorda. Fala, realmente, a minha visão não é por aí, eu preciso atender as empresas que vão estar próximas ao Porto Seco, então provavelmente eu vou esperar o Porto Seco para me tomar a decisão de qual área que eu vou adquirir para estar mais próximo dali. Então, essa questão de travar o crescimento da logística, não. Isso não está acontecendo porque é muito necessário. É um crescimento que a gente não precisa tanto fomentar, correr atrás, vamos dizer assim. É um crescimento natural, né? Claro que a gente sempre está olhando, o contorno rodoviário é uma desses benefícios que a gente tem para o setor logístico e temos outras políticas públicas para logísticas que vão vir por vir, né? Uma delas, obviamente, é o plano diretor. Então, pode ficar tranquilo quem é do setor de logística, que não está ficando ao alento, né? Nós temos, sim, ideias e políticas públicas para serem implementadas para o setor logístico nos próximos anos. E, na verdade, essas empresas acabam até alugando espaços, né? Arrendando espaço, áreas a gente tem bastante aqui em Três Lagoas e isso é muito importante, gente. Deixar o distrito para aquilo que realmente ele foi projetado. Tem que se pensar no futuro da cidade, evitar esses grandes caminhões, carretas dentro de Três Lagoas. Então, esse trabalho da Secretaria é muito importante nesse sentido. E falando dos empreendimentos de um modo geral, tem aqueles empreendimentos que estão acontecendo por si só, como a Andritz, por exemplo, aqui na BR-158, que ela está construindo, né? Instalando. Sim, tem os empreendimentos que acontecem por si só, mas poderiam acontecer por si só em Inocência, por exemplo. Não necessariamente a gente espera a empresa entrar em contato. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma exigência do nosso prefeito, é estar ativa. Então, buscar o que está acontecendo. Por exemplo, a Andritz, né? A Andritz já tinha comprado o terreno, mas estava extravado na questão de licenciamento. Nós fomos entender o que está acontecendo para a gente poder ajudar isso a acontecer. Então, a Secretaria de Desenvolvimento está ali para todas as empresas, não é só a Andritz. Quem está escutando é atendo do pequenininho, que está com uma dificuldade, às vezes, de um licenciamento, até a empresa maior. Então, todas as empresas, pequena, média e grande, o desenvolvimento está ali para te atender. Então, a Valmet era outra, que ainda estava estudando se ia vir para cá ou não. E o prefeito, e junto com a Valmet, nós tivemos uma reunião dentro do show florestal. Esse aqui é a Valmet, vamos fazer uma reunião com elas, pedimos para o governo do estado estar junto e falamos, vocês precisam estar em Três Lagoas. Vocês vão vir para Três Lagoas? Aí eles falaram, vamos, mas nós não vamos por distrito. Vamos decidir em ter uma área própria. Então, isso acontece muito. Porque, às vezes, a empresa precisa de destaque. Às vezes, precisa estar no meio de algo. Ou próximo de uma rodovia maior. Enfim, são decisões de logística que a própria empresa toma, né? Então, paralelo, sempre acontece dessa forma. Nós estamos atraindo empresas aí grandes de engenharia, né? A Imetame, por exemplo, é uma empresa que fica abaixo da Valmet na questão de produção. Hoje é a que mais produz e dá manutenção em caldeira. Então, o que quer dizer isso para nós? Nós estamos falando aí de 5 plantas, indo possivelmente para 7 plantas no futuro aí de celulose na nossa região. Todas elas fazem paradas obrigatórias de manutenção a cada 18 meses, de 15 a 18 meses. Vem várias, todo mundo sabe disso, que vem lá mais de 10 mil trabalhadores e grande parte dessas empresas eram de fora. Ou seja, ela prestava o serviço que levava o dinheiro embora da nossa cidade, né? Hoje essa realidade vai mudar. Então, quando tiver manutenções nessa região, todas vão estar com o CNPJ em Três Lagoas, inclusive a Andritz. Isso é muito bom, né? A Andritz já confirmou que todo o polo de serviço para celulose da Andritz no Brasil vai ser em Três Lagoas. Olha que legal. Então, assim, isso é um ganho exponencial que a gente só vai mensurar nos próximos anos. É que a gente, às vezes, as pessoas vislumbram só grandes empreendimentos, indústria de celulose, mas é o que você falou, né? Essas prestadoras de serviço, elas acabam gerando muito mais emprego até do que as grandes. Claro que motivadas pelas grandes, mas essas empresas são fundamentais de serviços, né? São cruciais para o nosso crescimento. E, claro, a gente nunca pode deixar de olhar o mercado interno. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, entendendo, isso não tinha essa ponte, tá, Ana? A empresa já está alocada aqui. Quem são os seus fornecedores? Tem fornecedores que não estão te atendendo de Três Lagoas e poderia atender? Tem. Então tá. Sebrae, Sistema S, vamos chamar os empresários e qualificar para que possa ser atendido. Primeiro lugar, é as empresas que já estão em Três Lagoas. Isso tem que deixar claro para todo mundo. A gente não está olhando, só as empresas de fora. Negativo. A gente sempre está divulgando o que o mercado está necessitando para as empresas de Três Lagoas. Mas jamais a gente vai deixar de atender as que querem chegar. Então, assim, para que todos entendam, se você quer saber o que está acontecendo, acompanhe. Acompanhe tanto o site da prefeitura, acompanhe as notícias que nós soltamos dentro dos grupos e etc. E vá participar. Porque a informação está aí, não perca esse momento. Nós temos mais 10 anos de grande crescimento, com certeza, dentro do Mato Grosso do Sul. E Três Lagoas é um grande foco disso.
Aproveitem porque realmente é o momento. E quando você coloca, né, dessa importância dos municípios se capacitarem, enfim, as empresas, ter essas empresas prestadoras de serviço, a gente tira como exemplo Inocência, né, que está lá recebendo a maior fábrica de celulose, e a gente vê o município enfrentando ainda muitas dificuldades, justamente por não oferecer esses serviços. Três Lagoas está muito à frente, claro, que já vem se preparando aí nos últimos anos, mas olha a importância, né, de você estar antenado, de você ter essas grandes empresas prestadoras de serviço. Aí a gente compara com outros municípios que não têm, essas empresas acabam instalando aqui, né? Exato. Então, assim, aí nós estamos falando de empresas básicas. Às vezes você que está escutando, você às vezes é um construtor, às vezes não tem aquele serviço aqui e você está comprando fora. Né? Se faltar o serviço porque a pessoa não consegue te atender, o mercado não consegue te atender, aí vem a qualificação para as empresas. Mas se o mercado não tem o serviço, nós temos que sim divulgar que tem essa necessidade ou atrair a empresa que fornece isso que já está fazendo, né? Isso vem acontecendo muito. Por exemplo, tem empresas que só ela fornece produto tal, não tem concorrente, não tem o que fazer. Que é o caso da Andritz e da Valmet, por exemplo, né? Mas tem empresas menores também. Por incrível que pareça. Vamos supor, hoje nós não temos produção de coisas simples. Por exemplo, a argamassa. A argamassa é comprado fora de Três Lagoas. Hoje não tem uma fábrica de argamassa para você comprar dentro do Mato Grosso do Sul. Tem uma distribuição em Campo Grande, mas a maioria das pessoas compra em Rio Claro. Então, isso assim, é coisa básica. Nós sabemos que a parte de construção civil é exponencial em Três Lagoas. Nós estamos falando aí de um déficit enorme ainda para os próximos anos de casa. E a argamassa vai ser uma delas. Então, às vezes, é uma coisa muito simples que ninguém está olhando. E, às vezes, você divulgar e falar para as pessoas, alguém decide montar uma fábrica, ou uma fábrica que já existe, que fornece em Rio Claro, decide vir para cá. Então, o consumo fica local. Então, é essa visão que nós estamos tendo para entender o que é o mercado inteiro dessa crescimento que nós temos em Três Lagoas. Exatamente. Júlio, agora falando do comércio, né? Porque a secretaria de vocês trabalha não só com as indústrias, né? Com esses grandes empreendimentos, mas também com o comércio, né? E como que está o trabalho da secretaria voltado para o comércio de Três Lagoas? O comércio é o que traz a qualidade de vida, né? Eu gosto de falar dessa forma. É o que traz, às vezes, uma escola particular, é o que traz um plano de saúde, é o que faz a bola girar, né? Hoje, Três Lagoas é um polo de consumo, né? Para todas as cidades ao redor do Vale da Celulose, né? Então, assim, nós temos que cada vez mais olhar por isso, porque é o que está fazendo a diferencial. Quando a pessoa fala assim, porque quando você traz uma indústria ou traz uma empresa para cá, a primeira decisão dela é o que tem naquela cidade. Ela tem um comércio forte? Ela tem uma educação boa, que é o que a gente tem? Ela tem uma saúde boa? Nós estamos tendo isso. E agora o prefeito quer focar muito na questão do turismo. Então, imagina isso aqui é qualidade de vida. Ponto. Você não precisa sair da sua cidade para consumir. Eu acredito que esse de varejo, a associação comercial, a AGE, vem fazendo um excelente trabalho nesse caminho e a prefeitura quer potencializar isso cada vez mais junto ao Sistema S. Por isso que nós contratamos Cidade Empreendedora. Senão o prefeito não contrataria isso. Cidade Empreendedora nada mais faz do que melhorar todos esses processos que eu acabei de mencionar. E o comércio está no coração disso tudo e nós precisamos cada vez mais fortalecer nosso comércio. E como que está na prática o programa Cidade Empreendedora? Já começou? Já está funcionando? Já, nós estamos vendo os resultados já, né? Nós temos aí, ano passado foi de planejamento, esse começo do ano foi para questão de planejamento para execução e aí nós começamos já alguns cursos internos. Nós estamos, por exemplo, trabalhando na questão da sala do empreendedor, para fazer uma casa do empreendedor dentro do shopping popular, fazer algo grande para realmente observar que são os pequenos, os comerciantes, para poder fazer sentir a dor do que está acontecendo com eles, para a gente poder melhorar o nosso processo, né? Então, tudo está acontecendo, não só na parte do desenvolvimento econômico, mas na saúde, que o prefeito fez questão que a Cidade Empreendedora entrasse nisso. A única cidade que tem saúde dentro da Cidade Empreendedora é Três Lagoas. E aí você vem obras, planejamento, governança, tudo isso daí que faz o que o Sistema S, a força do Sistema S, ajudar a prefeitura a chegar mais longe. É isso aí, então nos próximos, a gente tem 3 anos à frente aí de projeto, tenho certeza que nós temos índices para seguir e objetivos para alcançar, eu tenho certeza que nós vamos colher grandes frutos. Você falou sobre o shopping popular. E quando que o shopping popular vai funcionar, secretário? Obra é uma questão complicada, né? Por nós seria ontem, né? Nós temos essa urgência, mas o nosso secretário de obras pode falar muito mais claro nessa data. Eu prefiro não mencionar isso diretamente, mas a gente julga que logo o shopping popular deve estar pronto. Eu estive visitando lá, está bem adiantado, está muito lindo, né? Esse é o mais importante. Vocês têm conversado com os comerciantes sobre essa mudança? Com certeza, uma conversa contínua com o shopping popular, a questão de que nós vamos ter de regramento, a questão se é sorteio, se é escolha. Então essa tabela a gente está fazendo, já tivemos várias visitas lá, o próprio governador já teve essa visita lá.
Tivemos uma recente para olhar a questão do fácil, onde vai alocar todo mundo. Então a expectativa pelo shopping popular é muito grande e o volume de gente que vai passar por lá é enorme. Então nós vamos criar mais um polo de consumo muito grande e trazendo para o centro da cidade, né? Então assim, o shopping popular vai ser um divisor de águas para o comércio da nossa cidade, eu tenho certeza disso. Que maravilha, secretário. Eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigada. É um assunto muito bacana da gente falar sobre desenvolvimento econômico, sobre planejamento, indústria, emprego, enfim. Eu quero agradecer. O espaço está sempre aberto. Fique à vontade para suas considerações finais. Só tenho a agradecer, Ana, por sempre dar esse espaço para a gente poder divulgar, né, o que tem desenvolvimento econômico. Para todos que estão escutando, vá lá. Eu estou sempre com as portas abertas para receber, você tirar uma dúvida, te ajudar em algum processo que for necessário. Nossa secretaria está aí à disposição. Obrigada, secretário. A gente conversou com Marco Antônio Gomes Júnior, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, falando um pouquinho do trabalho dessa secretaria que é tão importante para o desenvolvimento de Três Lagoas. 7h32, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle. Excelência em serviços terceirizados. Postos Golden. Energia que faz a diferença. Quer dirigir tranquilo? Fique em dia com o IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes... Atenção! A segunda parcela vence no dia 27 de fevereiro. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos ou movidos a GNV são isentos. Quer praticidade? Acesse o portal eFazenda e lembre-se, 27 de fevereiro vence a segunda parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora são 7h33, 7h33. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos falando agora, gente, de um assunto muito importante, muito bacana, né? Porque aconteceu ontem aqui em Três Lagoas um feirão de vagas para o preenchimento, né? Dessas vagas que são destinadas para os jovens. Inclusive, a gente estava falando agora de emprego, de oportunidades, e muitos jovens se questionam, né, sobre essa questão do primeiro emprego. E aqui em Três Lagoas aconteceu esse feirão justamente para dar oportunidade para esses jovens. A Gisele Mendes acompanhou e preparou uma reportagem para a gente sobre o assunto. A conquista do primeiro emprego é sempre muito significativa para o jovem. É o momento em que a realização dos sonhos começa a tomar rumo à realização. É também um passo importante para a independência. Ter o próprio dinheiro, ajudar em casa, fazer uma reserva para os estudos, são inúmeras as possibilidades. Na terça-feira, uma ação realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aproximou os jovens da tão sonhada vaga de emprego. O objetivo da ação promovida pelo Ministério do Trabalho, em parceria com a Casa do Trabalhador e a Prefeitura de Três Lagoas, é a inserção do jovem ao mercado de trabalho e também incentivar as empresas a cumprirem a cota obrigatória. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Paulo Marini, esteve no mutirão e destacou a importância das empresas cumprirem suas cotas e, então, evitarem multas que podem ser aplicadas pelo MTE através de fiscalizações. Na verdade, é mais uma oportunidade para as empresas estarem regularizando a sua situação. A grande parte das empresas foram notificadas, tem um prazo a cumprir e a empresa que não aproveitar essa chance agora será multada. Não tem como a gente encerrar a fiscalização de outra forma. Estão as entidades formadoras estabelecidas na cidade, existem aprendizes interessados, já todos cadastrados, que a empresa pode chegar aqui
e já selecionar o aprendiz para ser matriculado. Para o coordenador da Casa do Trabalhador, Sidney de Abreu, o feirão foi uma grande oportunidade para aqueles jovens que muitas vezes falam que não estão no mercado de trabalho por falta de vagas. A nossa questão em relação ao trabalhador é que questionam que não tem essas oportunidades para os jovens nessa questão de aprendizagem. Então esse projeto do Ministério vem de encontro, né, a esses questionamentos que o pessoal faz aqui na cidade e traz essa grande oportunidade. O estudante Eric James Batista, de 16 anos, foi o primeiro a chegar no mutirão. Ele cursa o 2º ano do ensino médio no Jomap e já sabe qual setor em que deseja atuar. Setor administrativo, a parte do RH ou na parte mais administrativa mesmo. Que eu já faço o curso administrativo na escola, itinerário que a gente pode escolher lá, aí como já estou seguindo esse curso, eu queria continuar nesse mesmo setor. A jovem Júlia Nogueira Almeida, de apenas 15 anos, também compareceu ao mutirão e, apesar de ainda não saber com qual setor mais se identifica, deixa claro que quer testar suas habilidades. Eu não tenho uma área específica que eu quero ver qual que seria melhor para mim, que eu posso usar mais minhas habilidades. Agora são 7h37, 7h37. A gente fala agora do mutirão, gente, para renegociação de dívidas, tá? Esse mutirão está acontecendo em todo o Brasil. A ação, ela reúne mais de 2.000 empresas e oferece descontos que podem chegar a 99%, viu? Para quem pretende, né, sair da inadimplência. E desta vez, além dos canais digitais, o atendimento presencial também está disponível nas agências dos Correios. As informações agora é com o Igor Andrade. A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome segue até o dia 1º de abril em todo o país. O mutirão reúne mais de 2.000 empresas parceiras e disponibiliza cerca de 620 milhões de ofertas para negociação de dívidas. Os descontos podem chegar a 99%, com possibilidade de pagamento via Pix e retirada imediata da negativação. A iniciativa surge em um momento de alerta. Segundo dados da Serasa, o Brasil tem mais de 81 milhões de pessoas inadimplentes, o que representa quase metade da população adulta do país. Em Mato Grosso do Sul, mais de 2 milhões de consumidores têm acesso às oportunidades de renegociação, como destacou Giovanni Inocente, especialista em educação financeira da Serasa. Hoje a Serasa faz esse mutirão por conta de um aumento de negativação, né, e ele vai até o dia 1º/4, com a intenção de frear o aumento de negativações no Brasil, exatamente por conta de dívidas do começo do ano, que é comum nesse momento, mas também as taxas de juros do cenário econômico do Brasil como um todo. O comportamento do treslagoense em relação às dívidas também é destaque na análise do especialista. Nesta avaliação, ele destaca onde estão concentradas as dívidas. Esse comportamento do treslagoense, né, de ter a maior quantidade de dívidas com banco e cartão de crédito, em segundo lugar, financeiras, e em terceiro lugar, contas básicas de consumo, infelizmente, um comportamento comum do Brasil. Mas isso ressalta o quanto que a gente precisa olhar para o nosso orçamento familiar, entender o que é prioridade, entender e conseguir fazer esse planejamento. Além do atendimento pela internet e pelo celular, quem prefere o contato físico pode procurar uma agência dos Correios. Durante o feirão, o atendimento é gratuito e permite ao consumidor consultar e renegociar as dívidas na hora, sem a cobrança de taxas. Nos Correios, o atendimento para a negociação das dívidas é realizado sem necessidade de agendamento prévio. Basta procurar uma agência, retirar uma senha e, no momento do atendimento, informar o interesse em participar do feirão da Serasa. Nas agências, as condições de pagamento são as mesmas disponíveis nos canais digitais, sendo necessário apenas apresentar um documento oficial com foto para realizar a negociação. O especialista em educação financeira enfatiza o porquê é tão importante e vantajoso aderir ao mutirão. A quantidade de possibilidades que o usuário tem, com descontos de até 99%, e também a baixa automática, né, e imediata se for feito o pagamento através de Pix. E também, óbvio, o reflexo no score imediatamente também, o que possibilita novos créditos, né, que o consumidor possa voltar a ter créditos novamente. O feirão segue até o dia 1º de abril e pode ser uma oportunidade para organizar as finanças, limpar o nome e voltar a ter acesso ao crédito no mercado.
Agora são 7 horas e 41 minutos, 7h41. Tá aí, gente, aproveitem a oportunidade, né? Quem tem débito, dívida, né? Quer limpar o seu nome, tá aí esse mutirão, essa oportunidade para que as pessoas possam quitar os seus débitos. Eu quero agradecer aqui a audiência também do Ricardo Luiz, lá do Quinta da Lagoa, né, Ricardo? Obrigada. Ele diz: bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. As fortes chuvas dos últimos dias trazem uma reflexão que a gestão pública precisa criar um gabinete de crise e de prevenção. Sabemos dos pontos críticos e as ações de infraestrutura que devem ser pontual e requer análise crítica com resultados rápidos. A hora é de união e empatia. Verdade, Ricardo. Obrigada, viu, pela tua participação. O Ricardo Luiz, lá do Quinta da Lagoa, sempre na audiência aqui interagindo com a gente. Agora são 7 horas e 41 minutos. A gente fala agora de oportunidades para a melhor idade, gente. A UFMS aqui de Três Lagoas oferece o projeto UNAP, UME, né? Que é a Universidade da Melhor Idade, com diversas atividades gratuitas, incluindo curso de idiomas, oficinas de arte e saúde. As inscrições já estão abertas. Eu conversei com a Vanessa Casotti, que é a coordenadora da UME, e deu detalhes das atividades para esse ano. Iniciar as inscrições hoje e terminam dia 5 de março de 2026. E o horário das inscrições tem duas formas de fazer: online ou presencial. Presencial aqui na Universidade Federal, na unidade 1, na frente do Exército. E no EMAGE, escritório jurídico, da 1h30 até às 16h30. E online, aí vai estar nas redes sociais, a gente vai colocar no Instagram da Universidade da Melhor Idade, da UME. E nós temos 15 atividades durante a semana, todas gratuitas e de muita qualidade. Nós vamos ter curso de italiano, espanhol, inglês 1 e 2, informática, como mexer no smartphone, academia. Temos também uma medicina integrativa, que é com a professora Hilda, que vai trabalhar reiki, ventosa, todos os tipos de massagem. Tudo isso para pessoas que têm 60 anos mais. E tem um limite de vagas? Tem um limite de vagas em todas as atividades. Por isso, quem tiver interesse, venha, aproveite essa oportunidade. A universidade está de portas abertas, atendendo a comunidade e a população idosa, e nós contamos com a participação de todos. Quantas vagas são o total? Em toda a Universidade Federal, né, porque nós trabalhamos no polo da UNAP, que é a Universidade Aberta. São 3.200 vagas durante 10 cursos que nós temos nos campos. Aqui em Três Lagoas, nós temos em média 600 vagas no total. Mas precisa ser feito, porque assim, 30 na academia, 50 em outra atividade do inglês, do italiano. Então, preencheu, vai ficar na lista de espera. As aulas acontecem aqui mesmo, no Campus 1? Acontece todas as aulas no Campus 1. Academia nós temos no Campus 1 também, uma academia grande que atende no período matutino, 2 vezes na semana, com o professor Adalberto, da Medicina. E os demais cursos, todos são feitos por professores, doutores e a sua equipe de monitores, que são os alunos que participam como extensionista das atividades desenvolvidas pela UME e pela UNAP. Por essas outras atividades, quantas vezes na semana? Uma vez na semana, todas as atividades, só academia que são 2. Então, as pessoas interessadas, é só entrar em contato com vocês, precisa, né, fazer parte aí da melhor idade para ter direito. E como que tem sido a procura todos os anos? Muito grande, só aumenta a procura, porque a população idosa vem crescendo muito. E a gente tem que pensar assim, hoje eu falei até com uma amiga minha, eu cursaria, gratuita, de qualidade. Então, uma oportunidade não só para aprender, que nunca é tarde para aprender, a universidade está de portas abertas para acolher todo mundo, mas também para socializar, que muitos ficam em casa, às vezes ficam cuidando de netos. É uma oportunidade. Nesse momento da vida, há uma perca muito grande de pessoas, companheiros, companheiras, amigos. Então, fazer novas amizades é importante nessa idade. E, às vezes, a pessoa fica receosa. Será que eu vou conseguir? Será que tem prova? Não tem nada disso. É uma aula muito tranquila. Os professores estão preparados para ensinar e também para aprender. Porque a pessoa idosa ensina mais do que a gente passa o conhecimento. Qual que é o horário para fazer a inscrição aqui? Então,
1h30, só no período vespertino, da 1h30 até as 16h30, no EMAG, Escritório Jurídico da UFMS, na frente do Exército. Obrigada, professora. Obrigada, eu que agradeço. Tá aí, gente, pessoal da melhor idade, aproveite esta oportunidade. 7h46. A gente fala agora da pesca, gente. Atenção, os pescadores profissionais e amadores. A Piracema, aquele período em que é proibida a pesca em todo o Brasil, vai acabar, viu? Mas antes de sair por aí pescando, é importante ficar atento, porque existem aí algumas normas que precisam ser seguidas. O Igor Andrade tem mais informações. A Piracema termina oficialmente no próximo dia 28 de fevereiro e o comandante da Polícia Militar Ambiental, Santana, vai conversar com a gente e explicar um pouquinho. Santana, como é que foi esse período onde a pesca ficou mais restrita aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente aqui em Três Lagoas? No Mato Grosso do Sul, do dia 1º de novembro do ano passado até dia 28 de fevereiro agora, é o período de defesa conhecido como Piracema, onde os peixes estão se reproduzindo e a gente, com isso, acaba aumentando a fiscalização dentro dos rios para proteger esses recursos naturais. E como que foi essa fiscalização? Foi mais intensa? Os pescadores, mesmo que amadores ou profissionais, respeitaram mais esse período? Tivemos muitas ocorrências aqui na região? Sim. Nesse período, com o ordem do comandante da instituição, foi aumentada a fiscalização nos rios para tentar proteger. E, infelizmente, dentro das fiscalizações foram autuados alguns indivíduos realizando uma pesca ilegal e conduzido para a delegacia. A partir do dia 1º de março agora, a pesca retorna de modo oficial aqui na nossa região. Tem algumas regras, algumas normas que precisam ser respeitadas e alguns documentos que precisam estar em dia também. Explica pra gente, os interessados em retomar a pesca, o que eles precisam ter em dia? A partir do dia 1º de março, estará liberada a pesca nos rios do Mato Grosso do Sul. Mas para poder ser realizar essas pescas, são necessários alguns requisitos, como licença de pesca. Nosso estado tem duas legislações e dois tipos de licenças. Para a calha do Rio Paraná, especificamente nossa região aqui, ele entra no site do GovBR, onde é o Rio Federal, né? Então ele tem o direito à pesca barcada e desembarcada ali pelo GovBR. E nos rios do Mato Grosso do Sul, Sucuriú, Rio Verde, entre outros, ele tem que ter licença do IMASU. Ele entra no site do IMASU e lá vai estar tirando sua licença para pesca, ou mensal, trimestral ou anual. E nessas do IMASU tem as modalidades, pesca embarcada, que é onde o indivíduo, por meio de algum meio, ele está dentro dos rios, e a desembarcada, que é a famosa pesca de barranco, de rios, beira de açudes, e a pesca solte, que é a pesca desportiva, e a pesca subaquática para os peixes exóticos. O IMASU também, dentro de algumas situações, ela libera. Caso não sejam respeitadas essas normas, esses regramentos, o indivíduo que for pego sem as licenças pescando, qual é a penalidade para ele? A legislação do Estado prevê, caso for identificado um indivíduo realizando pesca de forma sem licença, ele está passível de receber uma multa a partir de R$ 1.050 e ter seus apetrechos e barcos apreendidos. Existe alguma determinação dentro da legislação que prevê a reclusão desse indivíduo? Tá, dependendo se for o crime, que nem temos crime, porque é proibida a pesca do dourado e piracanjuba, além dessas situações de sanções administrativas e multas, ele é conduzido para a delegacia para responder pelo crime de pesca ilegal. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Detalhes para você que nos acompanhou aqui a respeito da Piracema, que termina dia 28, e da pesca que retorna no dia 1º de março. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Igor. 7h49. A gente fala agora da integração, planejamento e muita troca de experiência que marcaram um encontro importante do Grupo RCN de Comunicação. As equipes se reuniram para olhar para o que já foi conquistado e também para projetar os próximos passos. As praças de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Paranaíba se reuniram nesta terça-feira para compartilhar as conquistas de 2025 e planejar estratégias para este ano. O diretor executivo Estevão Congro Neto e Daniele Capelari, dos Recursos Humanos, afirmaram a importância da reunião de todas as praças. É um momento de alinhamento, a gente transbordar conhecimento e fazer com que a gente tenha uma padronização comercial, reforçar e comemorar tudo que foi realizado no ano de 2025 e o lançamento de novas oportunidades. O nosso negócio ele sobrevive de talentos, né? E essa conexão, esse envolvimento de todo o time é muito importante, né? A gente só alcança resultados através das pessoas.
e fortalecendo o nosso valor de conexão e desenvolvimento coletivo. Em 2026, o grupo planeja expandir o público com novos projetos. Hoje a gente realizou o lançamento oficial da promoção que é voltada à Copa do Mundo, que é o Chute Premiado Verde e Amarelo, que é uma promoção interativa com condições especiais, onde também os nossos clientes podem participar e ganhar prêmios instantâneos. E também o RCN Mob, que é um estúdio, uma unidade móvel, né, que a gente vai poder ter essa presença, essa cobertura em diversos eventos, não só através das cidades que nós atuamos, mas podendo ir além disso. Bacana, né, gente? É só ficar atentos, né, sintonizados em todos os veículos de comunicação do Grupo RCN para vocês ficarem sabendo das promoções, das campanhas, enfim. 7h51, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Quer dirigir tranquilo? Fique em dia com o IPVA. Se você escolheu parcelar em 5 vezes, atenção! A segunda parcela vence no dia 27 de fevereiro. Os boletos já estão disponíveis online. Veículos com mais de 15 anos ou movidos a GNV são isentos. Quer praticidade? Acesse o portal eFazenda e lembre-se, 27 de fevereiro vence a segunda parcela do seu IPVA. Anotou, né? Governo de MS. RCN Notícias. Agora são 7h53, 7h53. Vamos agora para Dourados? Vamos com a participação da Kátia Curatore, que chega com informações para a gente agora. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje eu trago informações da política douradense. A Câmara de Vereadores de Dourados viveu uma noite de tensão na quarta sessão ordinária de 2026. Por votação em plenário, os vereadores decidiram acatar 2 denúncias contra a vereadora Isa Marcondes, do Republicanos. A partir de agora, o mandato da parlamentar está oficialmente em avaliação com a abertura de uma comissão processante. O processo pode resultar na cassação do mandato da parlamentar. As denúncias foram lidas na íntegra durante a sessão. A primeira representação foca em uma confusão ocorrida durante uma fiscalização com servidores da Unidade de Pronto Atendimento, a UPAC de Dourados. Segundo a denúncia, há relatos de excessos e desrespeito a servidores da unidade. Já a segunda denúncia, apresentada pelo advogado Wagner Batista da Silva, será analisada pela comissão processante instaurada para apurar uma suposta quebra de decoro parlamentar. Na denúncia, o advogado acusa a vereadora de cometer ato de improbidade na utilização de recursos da SEAP, a cota para o exercício da atividade parlamentar. Com a aceitação das denúncias pelos vereadores, foi formada a comissão processante via sorteio. 3 vereadores ficarão responsáveis por conduzir os trabalhos. A partir de agora, o rito segue prazos rigorosos. A vereadora terá 10 dias para apresentar a defesa prévia. Também haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas e o relatório final, que vai a voto no plenário, exigindo 2/3 dos votos para a cassação. A vereadora Isa Marcondes nega as irregularidades. Durante a sessão, a parlamentar afirmou que as denúncias têm cunho político e que está sendo perseguida por exercer seu papel de fiscalização. A defesa da vereadora informou que vai se manifestar assim que for oficialmente notificada. A comissão processante tem agora 90 dias para concluir os trabalhos. Desde o início de seu mandato, em janeiro de 2025, a vereadora já soma 4 denúncias protocoladas na casa.
As duas anteriores foram por quebra de decoro parlamentar e ambas foram rejeitadas em plenário. Lembrando que Isa Marcondes foi a vereadora mais votada em Dourados na última eleição. Seguiremos acompanhando o caso nos próximos dias e para mais detalhes, acesse o nosso portal RCN67. Obrigada, Kátia. 7h56, nós vamos agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente direto da capital. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na RCN Notícias na manhã desta quarta-feira. Olha, Ana, iniciando o dia falando sobre política, porque houve uma reorganização dos blocos na Assembleia Legislativa aqui do Estado na terça-feira. Para começar a falar sobre esse assunto e explicar, a Lemes era dividida em 4 blocos. O bloco 2 é formado pelos parlamentares do PSDB, o antigo partido do governador Eduardo Riedel, que agora é filiado ao Progressistas, ao PP. O PSDB tem 8 parlamentares, então era um bloco grande, continua sendo o bloco 2 não foi alterado, são 8 parlamentares do PSDB. Além disso, havia o bloco do PT, do Partido dos Trabalhadores, com 3 parlamentares. Além disso, também havia o bloco do PL, do Partido Liberal, também com 3 parlamentares. Haviam 2 parlamentares sem partidos que eram independentes, não faziam parte de nenhum bloco, que são o Lídio Lopes, que agora é filiado ao Patriota, e o Lucas de Lima, que continua sem partido. Além disso, havia o bloco 1, que era o restante dos deputados parlamentares do MDB, do Podemos, principalmente do PP, do partido do presidente da Lemes, Gerson Claro. Além disso, havia também os deputados do Republicanos e do PSD. Esse bloco 1 também havia 8 deputados, juntamente com o bloco 2, eram os maiores blocos da Lemes. Agora, com a reorganização de ontem, Ana, esse bloco 1 passa a conter 12 parlamentares. Os parlamentares do PL, vou abrir um asterisco, depois eu explico. Os parlamentares do PL e os 2 parlamentares sem partido foram para esse bloco 1. Então, esse bloco 1 vira a maioria na Lemes, desbancando o bloco 2. Antes havia um empate, né, 8-8. Agora o bloco 1 tem 12 parlamentares. Eu abri o asterisco por causa que um parlamentar do PL não foi para o bloco 1, que é o João Henrique Catan, que nas conversas de bastidores ele quer sair para o governo do Estado, quer se candidatar ao governo do Estado, e o Catan criticou essa formação desse super bloco na Lemes, diz que é o governador Eduardo Riedel tirando espaço que era do Partido Liberal do PL. E aí é uma coisa bastante importante, por causa que com essa formação desse bloco 1, Ana, esse bloco passa a ter 3 vagas nas comissões permanentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, que é a principal comissão da Lemes, que analisa todas as leis, se são constitucionais ou não, antes da votação no plenário. Então, essa comissão é bastante importante, a mais importante comissão da Lemes. Agora esse bloco 1 passa a ter 3 vagas com a formação desse novo bloco. De acordo com o Catan, o PL matematicamente tinha uma vaga na CCJR, agora com a formação desse bloco 1, desse super bloco, esse bloco não é que tirou a vaga, mas de acordo com o Catan, nenhum deputado que está no PL nesse bloco 1 será escolhido para a CCJR. Então o Catan criticou bastante essa formação desse superbloco. Agora a Lemes passa a ter apenas 3 blocos, esse superbloco, o bloco 1 com 12 parlamentares, o bloco 2 que são do partido do PSDB e o bloco do PT com 3 parlamentares e sozinho o bloco que tem apenas, não é considerado nem bloco, mas independente, está o Catan sozinho, sem nenhum bloco. A gente vai ver como que vai ser, como que vão ser todas a partir de agora as votações da Lemes. O líder desse bloco é o deputado Márcio Fernandes, e ele afirmou que esse bloco andará junto nas votações da Lemes. Então, a gente vai ficar acompanhando essa formação desse superbloco. Sempre bom lembrar, né, ano eleitoral, né, Ana? Então, os deputados já estão se reorganizando, já pensando no pleito
para o segundo semestre. Esse é o destaque desta quarta-feira, Ana, falando um pouco de política daqui da capital, um pouco de política de Mato Grosso do Sul. Já vou desejando um excelente dia. Campo Grande madrugou chovendo, amanheceu ensolarada, mas já a chuva chega. A máxima prevista é de 26 graus nesta quarta-feira, Ana. Esses são os destaques e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando. 8h01. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Eu desejo para você um ótimo dia.